Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito sério, antigos pecados cometidos. Mas antes, vamos começar? No vídeo de hoje, a nossa leitura bíblica vai se passar no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 7. A gente vai começar lendo. Nossos pais no Egito não se atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. O primeiro pecado cometido que a gente vê nesse versículo que a gente leu é memória curta. Aqui nesse capítulo vai contar toda a história do povo de Israel, né, quando eles passam pelo deserto, depois, né, o que acontece com eles. Mas a gente vê que aquele povo tinha memória muito curta, porque Deus tinha acabado de fazer maravilhas na terra deles, né, no momento ali que eles estavam, só que eles não se atentaram, como diz o versículo, para tudo aquilo que Deus tinha feito. E eles queriam sempre mais, 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 mais. E eles nunca estavam satisfeitos. Uma coisa que eu queria que a gente meditasse é: será que a gente tem lembrado, né, sobre aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas? Será que a gente tem dificuldade de lembrar sobre tudo aquilo que o Senhor já trabalhou nas nossas vidas, todos os milagres que Ele fez? Só de estarmos aqui hoje, né, só de estarmos vivos já é um milagre. Então, a gente vê como que o Senhor tem feito coisas grandiosas na nossa vida e muitas vezes a gente não quer nem saber, a gente não tá nem aí, né? E tá igual como aquele povo que tinha memória curta, né? Que eles não se atentavam ao que o Senhor fazia. Então, que a gente não venha ser pessoas, esses filhos ingratos, né? Mas que a gente venha honrar a Deus, principalmente com aquilo que a gente lembra que Ele fez, né? Bom, o segundo pecado cometido é a rebeldia. E a gente vai ver isso também nesse versículo. E foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Então, aqui esse versículo é muito claro ao dizer que eles foram rebeldes, eles foram pessoas rebeldes ao que Deus queria para eles. Eles nunca estavam satisfeitos com aquilo que o Senhor fazia na vida deles. E a rebeldia era a desobediência, né? A rebeldia é se rebelar contra o Senhor. Então, aquele povo ele fazia justamente aquilo, né? Para quem não conhece a história, eles leiam, né, todo o Salmo 106, que é o resumão do que aconteceu com aquele povo. E eles sempre estavam ali reclamando de alguma coisa, sempre estavam murmurando, eles sempre queriam mais e eles pecavam, sabe? Então, eles se rebelavam contra Deus constantemente. Várias vezes eles se rebelavam contra Deus. Às vezes não dizemos que nós estamos nos rebelando contra Deus, nessas palavras, né? Nossa, estou revoltado contra Deus. Mas as nossas atitudes, elas demonstram exatamente isso. Os nossos atos, eles mostram essa rebeldia, essa falta de gratidão, essa falta de devoção, né? Então, que nós realmente venhamos ser pessoas mais firmes, pessoas mais gratas ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Que nós venhamos confiar na soberania dEle, no poder dEle e não nos rebelarmos, né, contra a vontade dEle. A gente vai continuar lendo esses próximos versículos e a gente vai descobrir o que mais aquele povo fez, quais foram os pecados que eles cometeram. Só para lembrar, esse vídeo vai ter essa que é a parte 1 e vai ter também a parte 2, porque são bastante coisas, são bastante tópicos aqui, bastante pecados que esse povo cometeu. Então, pra gente investigar direitinho, a gente vai ter duas partes desse vídeo. Mas, continuando, vamos ler esses versículos. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, e não lhes guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. O terceiro pecado que aquele povo cometeu foi a cobiça. Aqui esse versículo é muito claro dizer que eles se entregaram a essa cobiça. Então, nós temos muitas vezes nós praticamos esse mesmo pecado de se entregar a essa cobiça, né? Talvez não como aquele povo se entregou, né? Que aquele povo ali adulterou, ele se prostituiu,
pra todo mundo ver, né, naquele deserto. Foi um pecado assim que dava para ver de longe eles fazendo aquilo. Mas muitas vezes a cobiça está dentro de nós, né? Porque o Senhor sonda os nossos corações e sabe o que a gente pensa, sabe o que a gente está achando, sabe o que está passando no nosso coração. Às vezes, né, no meio dessa cobiça toda, Deus até permite que a gente consiga aquilo que a gente queria tanto, mas não vem com a bênção dele. Né? Não é uma coisa que vem como um presente das mãos dele, mas é algo como consequência dos nossos pecados. E na hora a gente pode até ficar muito feliz, a gente pode ficar muito contente porque a gente conseguiu aquilo que a gente queria. Mas lembre-se que até a bênção, né, no momento errado ela vira maldição. Então, se hoje, muitas vezes você consegue uma coisa por causa da sua desobediência, por causa da sua cobiça, e o Senhor permite isso, depois isso vai se tornar contra você. Depois você vai pagar um preço muito caro por isso. Isso aconteceu na história de Davi, quando a gente vê aquele pecado dele com Betseba, aquele adultério. Deus até permitiu, né? Deus dá o livre-arbítrio, então ele permitiu que Davi tivesse aquela relação, né? Aquele pecado. Deus não interviu contra, tipo assim, você não vai fazer e pronto. Não, Deus permitiu. Só que depois Davi pagou um preço muito caro por aquilo. Né? Depois, quando a gente continua lendo a história de Davi, depois daquele pecado, ele se arrepende, mas a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele colheu todas aquelas consequências. O filho se virando contra ele, querendo o trono, o outro querendo, um irmão matando o outro, o irmão estuprando o outro. Depois ele foge, né, porque esse filho queria o trono dele. O filho também dormiu com as mulheres dele. Então a gente vê toda aquela bola de neve que aconteceu na vida de Davi, mas por causa da consequência de pecado. Uma vez eu escutei uma frase é uma coisa que a gente tem que ficar muito na nossa cabeça, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer. Somos humanos, nós pecamos, né? Todos nós. Nós temos as nossas falhas, as nossas debilidades. Mas tem erros que não podem ser cometidos. Porque tem erros que, não que Deus não perdoe, Ele perdoa, mas vai dar muito mais trabalho para você voltar. E às vezes a gente nem consegue voltar naquilo que a gente estava, né? Como a gente estava com Deus. Porque a gente já conhecia o que ele queria da gente. Como Moisés, ele já conhecia aquilo que Deus queria da vida dele. Né? Ele já conhecia os mandamentos do Senhor, já tinha um relacionamento com Deus. E o Senhor falou, não fere a rocha. Né? Não é para você ferir, é para você falar com ela. Né? Deus fala para falar. E aí o que acontece? Moisés ele vai lá e no momento de ir ele fere aquela rocha. E a água saiu mesmo assim, o milagre aconteceu. Mas depois Moisés não entrou na terra. E ele até insistiu para Deus, para ele entrar na terra, porque ele já tinha ficado muitos anos também com aquele povo. E essa era a missão dele, né? Libertar o povo e o povo entrar na terra. Só que ele não pôde entrar, por causa daquele momento de desobediência. Né? Então há pecados que todos os pecados têm perdão, né? Ali. Tirando contra a blasfêmia do Espírito Santo, mas o resto tem perdão. Mas tem pecados que você vai demorar muito mais, se é que vai conseguir chegar aonde você estava com Deus. Bom, a gente vai continuar lendo esses versículos e vai conhecer mais e mais daqueles pecados que a gente também não pode, né, deve evitar ao máximo cometer, não pecar. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Esse é o que eu falei pra vocês, tá vendo? Só porque você consegue aquilo que você quer na força do seu braço, não quer dizer que você vai ter felicidade, não. Aqui fala que o Senhor concedeu aquilo que eles pediram, mas a alma deles foi definhada, né? Então eles ficaram 40 anos no deserto só definhando, né? Porque até morrer, né, aquele povo, eles não entraram. Então, esse definhamento, muitas vezes, não é aquele definhamento, às vezes, no corpo físico, né? Nem tudo vai ser físico, mas a alma deles estava em definhamento, né? Então, eles não conheciam a Deus, eles não queriam conhecer a Deus, né? Eles não tinham relacionamento, na verdade, com Deus. Eles sabiam que Deus tinha feito, mas eles logo se esqueciam. Mas, continuando, né? Os próximos versículos dizem: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Aqui a gente vê o quarto pecado que eles cometeram, que foi a inveja. Não são poucas as vezes que sentimos inveja de alguém. Infelizmente, nós pecamos esse pecado constantemente. Isso acontece porque queremos queremos estar no lugar de outras pessoas. E fazer o que elas fazem, ter o que elas têm. Mas tudo isso é um pecado muito sério. Né? Eu acho que não tem ninguém aqui na Terra que um dia possa falar assim, eu nunca invejei a vida de alguém. O único que foi perfeito, assim, que nunca pecou foi Jesus.
Porque, de restos, às vezes não é aquela inveja, assim, nem toda inveja vai ser de odiar a vida da pessoa, falar assim, eu quero que essa pessoa dê tudo errado na vida. Não, mas é aquela inveja de querer aquilo que aquela pessoa tem. Aqui esse versículo diz que eles tiveram inveja de Moisés, né? Eles tiveram inveja de Arão, que era o santo de Deus aqui, que era a pessoa que estava ali tendo comunhão com Deus. E eles podiam ter comunhão com Deus também. Só que o problema deles é que eles não queriam. Entendeu? Não era uma questão tipo assim, Deus ama mais um do que o outro, ele prefere esse do que aquele. Eles podiam ter essa comunhão, só que eles, aquilo que eu falei, eles não eram gratos a Deus, eles não queriam saber de Deus, eles queriam aquilo, por exemplo, eles queriam água. Então eles falavam assim, Moisés, eu quero água. Moisés ia lá e falava com Deus e Deus enviava a água. Só que acabava assim, eles terminavam de chamar a água, ai que beleza, amo Deus, tal. Acabou. Assim, no dia seguinte, questão de horas, ele já não... Acabou, né? Eu quero agora alimento. Deus ia lá e enviava o maná. Não, esse maná já não tá bom, essa comida é desprezível, a gente não quer mais essa comida. O que vocês querem? A gente quer carne. Deus vai lá e envia cordonizes. Mas daqui a pouco já não tava bom também. Então a gente vê essa constante recaída, esse constante pecado que tava ali com eles. E essa inveja fazia parte disso. Tanto que nos próximos versículos a gente vai ver o que eles fizeram por causa da inveja. Então, eu vou continuar lendo e aí eu explico o que eles aconteceram com eles. Abriu-se a terra e tragou Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se o fogo contra o seu grupo e a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido. Então a gente vê primeiro, esse fruto dessa inveja é a rebelião de Datã, Corá e Abirão. Né, que eles eram homens ali que eles falavam assim, não, o Senhor também fala conosco, nós não vamos estar assim debaixo da tutela de Moisés. Deus fala conosco também, nós vamos oferecer sacrifício, na verdade. Eles queriam oferecer sacrifício. Só que o Senhor falou assim, eu não me agrado desse povo, não quero, não tenho nada com eles. Meu negócio é com Moisés e Arão. Então o que aconteceu? Deus falava com Moisés e Arão. Só que a terra abriu a boca para tragar aquele povo, né, e todo mundo que estava ali junto com eles. Então a gente vê a consequência daquele pecado. E depois, quando a gente lê também sobre o ídolo fundido, né, que é o quinto pecado que eles cometeram, a idolatria. Eles adoraram um bezerro de ouro. O próximo versículo fala muito isso, versículo 20. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. Então, eles esqueceram totalmente daquilo que Deus tinha feito na vida deles e eles quiseram adorar um ídolo fundido, um bezerro de ouro, né? Então, o problema da idolatria em si é porque ela não dá glória a Deus e ela troca a glória de Deus, como o próprio versículo fala, pelo simulacro, né? O que é esse simulacro? Eles trocam a glória de Deus por algo que não é Deus. Então é como assim, em vez de eles darem glória a Deus, por exemplo, alguém te faz um favor, em vez de você falar obrigado pra essa pessoa, você fala assim pra uma pessoa que tá passando na rua naquele momento, assim, olha, muito obrigada, porque você me ajudou, sendo que aquela pessoa não tem nada a ver. Então era a mesma coisa, assim, que eles faziam com Deus. Em vez de eles adorarem a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito, não. Eles faziam um bezerro e adorar outras coisas, iam se entreter com outras coisas, né? Então a gente vê muito isso. Que até essa idolatria é algo que muitas vezes nós temos, que nós precisamos lutar contra, porque é algo que fica escondido nos nossos corações. E às vezes a gente só se dá conta disso quando aquilo chega à tona. E muitas vezes não é a imagem, né? No caso deles, eles fizeram uma imagem de um bezerro, aquela preferência, é aquela vontade de ter aquilo, é aquela ganância, é aquela... Sabe, se não tiver aquilo, eu morro. Então é isso. O sexto pecado cometido é o desprezo. A gente vai continuar lendo esses versículos e eu vou mostrar para vocês aonde estava esse desprezo. Maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Bom, esse pecado, né, o pecado do desprezo, é quando eles desvalorizavam aquilo que o Senhor já tinha feito na vida deles, já tinha dado para eles e eles queriam sempre mais. Então, por exemplo, aqui ele já está falando que até a terra, né, que eles estavam ali com essa promessa que eles iam conquistar, eles já não queriam mais.
Quantas vezes desprezamos Deus e suas bênçãos por causa de coisas, pratos de lentilhas, né? No caso de Esaú foi isso. Ele desprezou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Então a gente muitas vezes despreza as coisas que Deus tem feito por coisas que a gente julga ser melhor. Deus sabe o que é melhor para nós. Não despreze o que Ele tem feito na sua vida pela ideia vã e falha de querer algo que pareça melhor, né, na sua ótica. Então é isso que eu quero deixar aqui com vocês como um alerta realmente, né? Como eu falei, esse vídeo, essa é a parte 1 e vai ter ainda a parte 2 dele, mas que a nossa oração venha a ser realmente que nós venhamos ser mais fiéis ao Senhor, que nós possamos ter mais fidelidade àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, tem para as nossas vidas, e que a gente venha amar e valorizar aquilo que Ele tem feito por nós. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!